chegou de 2019 para cá, em 7 edições da Copa Libertadores, em 4 finais, e ganhou 3. Com aquela de 81, nos tempos de Zico e companhia, chega a 4. Isso não é coincidência, isso é um reflexo, resultado de um trabalho que ninguém quer fazer no futebol brasileiro. Com isso, fica ainda melhor para o Flamengo, 4 vezes campeão da Libertadores da América. O Flamengo, olha aí, ó, é gigante. O Flamengo é o maior campeão de Libertadores da história do futebol brasileiro. Maior campeão brasileiro, sem título dado. Vai, toca a sirene. Toca a sirene. Toca. Pra alertar vocês. O Flamengo é gigante. Chorem. Eu fiz uma promessa ontem. Eu disse para vocês, se o Flamengo for tetracampeão, eu disse, eu raspo a barba. Como prometido, promessa é dívida, eu vou acabar de raspar a minha barba aqui diante de vocês. Eu passei minha vida inteira achando que eu nunca veria o Flamengo na final da Libertadores. E coube ao Flamengo ser o primeiro tetracampeão. É bem difícil de acreditar. Lembro que em 2017, quando eu voltei à redação do então Esporte Interativo, que até 2024 o Flamengo vai ter 3 títulos de Libertadores. Ninguém quis, eu baixei para 200, ninguém quis, baixei para 100 e um quis. Nenhum. O time do Palmeiras não incomodou o Flamengo. E aí fala muito sobre o Flamengo. É isso. Do comportamento do time, de como o Flamengo adotou a postura para impedir as ações, como disse o Felipe na entrevista. Salve nação, vamos embora com mais um vídeo falando sobre o nosso Flamengo, sobre o título da Libertadores, o tetracampeonato do Flamengo, né? E vamos também reagir o que a mídia esportiva falou sobre o grande título do Flamengo, né? Com o gol de Danilo, o Flamengo se torna o maior campeão brasileiro em relação a títulos de Libertadores, né? Então, Danilo aí é uma estatística para vocês. Danilo é o único jogador da história a conquistar 2 Champions League e 2 Libertadores, né? Então, Danilo no cenário brasileiro é um cara gigantesco e hoje foi muito decisivo e eu não poderia esquecer de falar sobre a partida que fez o Varela. O que o Varela fez hoje foi brincadeira e poderia tranquilamente ser o melhor jogador da partida, mesmo não ter feito gol. Poderia ter sido tranquilamente o melhor jogador da partida. Então deixe seu like, hype o vídeo, comenta, se inscreve no canal, que hoje é só felicidade e amanhã o Flamengo vai ser recebido aqui na Rio, acho que é Rio Branco, se não me engano, com muita festa. Meu Deus do céu. A conquista do Flamengo da sua 4ª Libertadores, que coloca o clube numa posição inédita no futebol brasileiro, é reflexo de uma longa história de reconstrução. O Flamengo é um clube fundado em 1895 e que foi reconstruído a partir de 2013, quando cortou na própria carne, passou a priorizar pagamento de dívidas, passou por uma profunda reestruturação, sem contratar jogadores caros, abrindo mão do seu principal atleta naquela época, o atacante Wagner Love. Um período difícil, demorado, um trabalho de paciência, que contou com o apoio da maior parte da sua torcida e que passa, em um determinado momento, a devolver ao clube e aos seus torcedores aquilo que eles esperavam como recompensa pelo sacrifício feito durante um determinado período. O Flamengo chegou de 2019 para cá, em 7 edições da Copa Libertadores, em 4 finais, e ganhou 3. Com aquela de 81, nos tempos de Zico e companhia, chega a 4. Isso não é coincidência, isso é um reflexo, resultado de um trabalho que ninguém quer fazer no futebol brasileiro. Vários clubes que hoje estão encalacrados em dívidas, como o Flamengo estava ao final de 2012, poderiam tentar um caminho semelhante, mas preferem continuar na gastança, continuar na irresponsabilidade na gestão e longe das grandes conquistas. Com isso, fica ainda melhor para o Flamengo, 4 vezes campeão da Libertadores da América. América, parabéns! Parabéns! Vitória merecidíssima do Flamengo, indiscutível. Sim, houve um lance em que o Pulgar poderia ter sido expulso. Eu diria até que se o VAR tivesse chamado,
ele provavelmente deveria ser expulso. Mas o VAR não chamou. E a gente já viu vários lances em que o Flamengo foi prejudicado com o VAR não chamando. Querem um exemplo? O último Fla-Flu, quando o Thiago Silva fez um pênalti escandaloso no Bruno Henrique e o VAR não chamou e, consequentemente, o juiz não deu. Vai avisando para a galera que eu já estou no ar. Eu fiz uma promessa ontem. Eu disse para vocês, se o Flamengo for tetracampeão, a cara do Abel, a carinha do Abel. Eu disse, eu raspo a barba. A confiança era tão grande que já no intervalo do primeiro para o segundo tempo, eu dei esta baixada gigantesca aqui na barba. Isso aqui é a máquina 1, é a menorzinha de todos. Mas hoje, como prometido, promessa é dívida, eu vou acabar de raspar a minha barba aqui diante de vocês. Vou escanhoar completamente o rosto, porque eu prometi que se o Flamengo fosse tetracampeão da América, eu iria raspar o rosto. E é isso que eu estou fazendo agora. Estou tirando os últimos pelinhos que restam. Promessa é dívida. E eu prometi e estou cumprindo aqui diante de vocês, para não haver nenhum tipo de dúvida. Estarei nos próximos dias, inclusive na live em que vamos comemorar o Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira, estarei de cara limpa, chamada bundinha de bebê, cara de bundinha de bebê. Um bebê meio velhinho, eu conheço, mas que não quer mais a barba por conta de uma promessa. Promessa é dívida, eu estou acabando com a minha barba aqui, olha. Já tinha baixado bastante no intervalo, porque eu já estava muito confiante de que o título viria, e ele veio mesmo. Então, eu estou aqui fazendo a minha barba diante de vocês. Claro que ainda estão restando aqui alguns poucos pelinhos, mas isso serão devidamente raspados no banheiro depois da live, com calma, para ir ficar com a cara lisinha, como eu prometi que eu ia ficar se o Flamengo fosse campeão. Bom, que não. Isso aí é óbvio, tá na cara que eles não se conformam. Eles que sempre consideraram que o futebol de São Paulo era top dos tops. O futebol de São Paulo, hoje em dia, só tem o Palmeiras, que é o único que ainda briga com o Flamengo e até com o Botafogo e com o Fluminense. Então, de fato, não, se vocês podem querer ver para rir. Eu, por exemplo, deixei tudo gravando, porque eu não vou me furtar de ver o clima de velório que nós vamos ter. E aí não é só um canal, não, gente. Infelizmente, a imprensa da TV a cabo, a imprensa dos streamings, ela está totalmente dominada. Multi-Friday, claro, com cabo, a imprensa dos streamings, ela está totalmente dominada pela imprensa paulista, né? Porque alguns dos órgãos são lá em São Paulo, não é o caso da Globo e do Sport TV, mas no próprio fechamento, eu garanto a vocês, fechamento do meu grande amigo André Rizek. Não põe em nenhum momento em discussão a lisura dele. Acho que o André é um jornalista exemplar. Não gosta muito do Flamengo, mas é um jornalista exemplar. Mas ali naquela bancada de ex-jogadores, né, porque praticamente só tem ex-jogadores, de vez em quando aparece o Eric Faria ou o Losetti, mas na maioria das vezes é só ex-jogador. Ali é todo mundo anti. Ali o Flamengo soube jogar contra o Palmeiras e o Palmeiras não soube jogar contra o Flamengo. O Flamengo dominou o jogo desde o início. O Flamengo, com seu estilo de toques, de cadenciar a partida e tudo, ele esteve mais próximo do gol o tempo todo. No primeiro tempo, tirando uma cabeçadinha do Vitor Roque para baixo, assim, que bateu e subiu, passou por cima do travessão do Rossi, o Palmeiras não finalizou nenhuma vez. Nenhuma vez. Às vezes tinha uns ataques assim, lá vai o Flaco, o Vitor, mas eram barrados, eram bloqueados. Não finalizou. O Flamengo, no primeiro tempo, teve 3 momentos de muito perigo. 3 momentos. Uma bola logo no início, em que o Bruno Henrique recebeu livre e chutou nas alturas. Estava ele e o Carlos Miguel. Pouco depois teve uma jogada com o Samuel Lino, que também cortou para dentro. O Samuel Lino jogou direito hoje. E o Carrascal jogou muito. E chutou uma bola que
O Everton, o Carlos Miguel chegou a pular nela, mas a bola saiu. E no finalzinho ainda teve um outro lance em que o Bruno Henrique chegou... Não, isso foi no segundo tempo, né? Que o Bruno Henrique é lançado, tenta passar para dentro do Carrascal, mas é bloqueado. Enfim, as grandes chances de gol nos dois tempos foram do Flamengo. A posse de bola foi muito mais do Flamengo. E eu estou dizendo a vocês que eu não me incomodo com posse de bola, mas, de qualquer maneira, isso demonstra como foi disputado o jogo. Houve um momento do segundo tempo em que o Flamengo tinha, acho que, 8 escanteios e o Palmeiras nenhum. O Palmeiras só foi ter escanteio no abafa final. Aliás, para quem é considerado, e até é mesmo um grande treinador, mas o Abel hoje foi de uma pobreza franciscana. O Abel hoje simplesmente não soube como jogar contra o Flamengo. Ele soube bloquear o Flamengo em alguns momentos, mas não soube como contra-atacar o Flamengo. Todos aqueles contra-ataques que se esperava, a bola do Flaco Lopes para o Vitor Roque, essas bolas não entraram. A defesa do Flamengo foi perfeita nesse tipo de contra-ataque. O Varela fez uma partida monstruosa. Eu botei o Varela, inclusive, quem foi o melhor, quem foi o craque do jogo, eu botei o Varela lá. Porque eu achei que o Varela fez uma partida, assim, exemplar. E quando o Danilo faz o gol, num momento do segundo tempo que o Flamengo já era melhor, de novo, aí, meu amigo, aí o Palmeiras se perde. E aí o Abel mostra o mau momento em que ele vive. O Abel começa, pura e simplesmente, a empilhar atacante. Empilhar atacante. Me lembrou as épocas trágicas do Paulo Souza, do próprio Tite, que começou a botar mais atacante, só que sem plano de jogo, sem nada. Além de tudo, cometeu um erro que eu considero, assim, grave para um treinador da categoria dele. Ele tirou o melhor jogador do Palmeiras em campo. O melhor jogador do Palmeiras em campo era o Alan. Sempre que a bola caía lá pelo lado do Alan, eu dizia, lá vem Perereco. Porque era um jogador perigoso. É um jogador perigoso. Ele depois sacou o Alan, botou Sousa, botou Felipe Anderson, que machucou e saiu, botou uma porção de gente e simplesmente não chegou a ameaçar, de fato, o Rossi. Teve um lance no final, que ele chegou uma bola pela ponta esquerda, ali próximo da linha de fundo, que a bola bate até na barriga do Pulgar, tá? E o Rossi acaba se livrando dela, ou pegando, não me lembro já mais exatamente, mas a verdade é que o Palmeiras foi um time inútil no ataque. Ou, se preferirmos valorizar o Flamengo, a defesa do Flamengo foi uma defesa espetacular. Eu quero fazer esse vídeo aqui para um bando de idiota no meio da torcida do Flamengo, ó, que fala que o Flamengo, eles se acham e eles não são maiores em nada. Então vamos lá. Maior campeão de Libertadores da história do futebol brasileiro. Maior campeão brasileiro sem título dado pela CBF. 2, maior torcida, olha isso aqui, ó. Maior torcida disparada do Brasil. Então eu só vou fazer uma perguntinha para vocês que querem desmerecer o Flamengo porque são um bando de recalcado. O Flamengo, olha aí, ó, é gigante. O Flamengo é o maior campeão de Libertadores da história do futebol brasileiro. Maior campeão brasileiro sem título dado. Vai, toca a sirene. Toca a sirene, toca, para alertar vocês, o Flamengo é gigante. E chupa, Vampeta. Chorem. Paga o pilhado. Chorem. Paga o pilhado. Só chorem. Paga o pilhado. Eu quero fazer esse... Boa noite. Eu passei minha vida inteira achando que eu nunca veria o Flamengo na final da Libertadores. E coube o Flamengo ser o primeiro tetracampeão. É bem difícil de acreditar. Você foi muito maltratado, Wes, por essa competição? Mas o Flamengo também maltratou demais a Libertadores. O Flamengo já chegou atrasado num jogo decisivo dentro do Maracanã. O Flamengo já jogou uma Libertadores com... Eu não vou citar o nome dos jogadores, porque isso vai ser muito deselegante, mas com reforços que eram incompatíveis com essa competição. O Flamengo já jogou essa competição com um técnico interino. O Flamengo já
O Flamengo já brigou muito com a Libertadores até o Flamengo entrar num viés de entender o que é competição. E eu me lembro, a última vez que o Flamengo foi eliminado na fase de grupos, eu me lembro que em 2017, que quando eu voltei à redação do então Esporte Interativo, estava a redação inteira me sacaneando. E eu dei um grito e falei assim: vocês são machão? Vamos ver quem aposta comigo $500 que até 2024 o Flamengo vai ter 3 títulos de Libertadores. Ninguém quis, eu baixei para 200, ninguém quis, baixei para 100 e um quis. E eu ganhei a aposta. E agora o Flamengo é tetracampeão em 2025, um ano depois da aposta que eu coloquei. Tetracampeão em 2025, um ano depois da aposta que eu coloquei, com um título a mais. É difícil de acreditar. Se você volta em 2017 e fala isso, acho que ninguém acreditaria. Mas eu acho que o Flamengo entrou num círculo virtuoso que era possível imaginar que o Flamengo brigaria. Nem sempre ganharia, como não ganhou em 2021. Mas o Flamengo hoje é o clube brasileiro com mais títulos de Libertadores, algo que eu nunca imaginei na minha vida. Maurito, eu quero te ouvir também, certamente. Do outro lado. Numa outra. É bom que a gente tá hoje aqui, ó. Numa outra emoção, Maurito, mas você viu, né? Seu time Sim. sendo campeão de Libertadores. Tava lá. De edições de Libertadores. Nas 3 vezes. Dessa vez não deu, né, Maurito? Dessa vez não deu. Boa noite a todos. Reminiscências. 2012, em Volta Redonda, o Palmeiras estava sem 13 titulares, e mesmo se tivesse, dava na mesma, era um time horroroso. O Palmeiras fez 1-0, podia ter feito 2, 3, 4, não fez. E aí no finalzinho, esse palmeirense, Wagner Love, empatou o jogo. E horas depois, o Palmeiras voltando para São Paulo, na altura de Volta Redonda, depois de Volta Redonda, Português e Grêmio empataram 0-0 no Canindé, o Palmeiras era rebaixado pela segunda vez. No dia seguinte eu fui ao hospital, meu pai havia 2 meses no hospital, a gente não falou sobre o futebol. Eu não falei para ele que o Palmeiras havia sido rebaixado, ele não me perguntou e ficamos assim durante alguns dias. Uma semana depois eu estava pensando em falar para ele que o Palmeiras havia sido rebaixado quando não teve jeito. Meu pai havia sido rebaixado em nível de consciência, ele sofreu um AVC um domingo pela manhã e daí 4 dias depois ele partiu, né? E eu estava no ar quando isso aconteceu. Eu dei a notícia da morte do meu pai no ar há exatamente 13 anos, no 29 de novembro. Eu não estava falando nada porque eu falei, vai que meu pai dá uma mãozinha como ele ajudou a dar uma tropeçada no Andrés Pereira que perdeu outra vez, e não por culpa dele. E ele que era o melhor em campo do Flamengo naquela final lá em Montevidéu, quando ventou muito, quando tinha muito mais flamenguista do que o palmeirense, e quando para mim a vantagem era muito maior do Flamengo do que contra o Palmeiras hoje. E não deu, né? E daquela vez deu muito certo. E hoje, aí 13 anos depois, até por isso que eu não fui para Lima também, para ficar perto da minha mãe, que nunca passa bem há 13 anos nessa data, e vocês já sabem, Tainá outro dia deu a notícia boa. Espero que alguém dê a notícia, porque... nossa, Mauro, você conseguiu dar a notícia da morte do seu pai no ar e sem chorar? Sim, porque seria muito mais difícil dar a notícia para meus filhos, que o avô dele tinha partido. E, evidentemente, eu não preciso dar a notícia do que acabou de acontecer, merecidamente para o Flamengo. A gente vai falar da expulsão do Pulgar, que é determinante e tal, mas tem outro lance, outro polêmico e tal. Agora, indiscutivelmente, o time que é tetracampeão o brasileiro, tetracampeão da América, e que na quarta-feira deverá ser mais uma vez campeão brasileiro, repetindo a epopeia de novembro de 19, novembro de 81, em novembro de 22, e acrescente em novembro de 25, o Flamengo é tetra. O Palmeiras foi um bravo vice-campeão. A gente vai falar dos pormenores, mas eu vou também dizer, já que estamos nessas reminiscências, que é a primeira vez em 35 anos de ofício e 52 de estádios, e isso não significa nada, mas só para dizer, eu pressenti o gol. Quando a bola vai para escanteio, com o que eu aprendi no catecismo, eu falei, fudeu. Eu quase não vi o escanteio, porque eu tinha certeza absoluta que o Flamengo ia fazer um gol de cabeça. E fez o gol de cabeça com um cara discutido, que o Ricardinho espinafrava, que onde já se viu se botar esse cara, onde já se viu tratar esse cara. Eu só queria dizer uma coisa, se é um cara que é bicampeão da Champions e bicampeão da América, o cara fez o gol do título do Santos em 2011 contra o Peral, foi o gol dele. E agora ele acaba de fazer o gol, não sendo titular do Flamengo e sendo de novo titular, como ele foi na melhor partida do Flamengo no século, para mim, que foi contra o Chelsea, nesse mesmo temporada de 2025. E para todos os da Fla Press, da Fla TT, dos influenciadores e dos influenciados e dos ex-jornalistas que hoje são influenciadores ou influenciados, vamos respeitar o Felipe Luiz e vamos respeitar essa camisa, porque o que o Flamengo fez hoje foi gigante.
pena, em termos de futebol, é que teve duas finalizações no gol. O gol do Danilo e no finalzinho o Cebolinha, que entrou de novo bem, e a defesa do Carlos Miguel. O Palmeiras não acertou uma bola no gol. É muito pouco, mas também tem a ver com a atenção do jogo, e o título ficou nos melhores pés, os pés tetracampeões da América, em novembro de 25. Não que eu queira, aliás, eu adoro essa música, é de um grande santista, mas agora essa música é definitivamente do Flamengo em qualquer novembro, em qualquer mês dessa Copa que começou lá em 60 e agora está nos pés do Flamengo merecidamente. É isso. Renato, parece que o jogo foi o que se imaginava que ele seria, né? Boa noite. É isso, vou baixar um pouco agora. Aqui. Pô, eu tô me sentindo constrangido aqui, mano. Eu não sei o que falar. Mas vamos. Assim, eu acho que até para dar um contexto, eu hoje assisti essa final num contexto de não torcer para nenhum dos dois times. E eu venho falando isso para amigos que torcem pro meu time, que torcem pro seu, que não são torcedores desses times. A gente tem que se acostumar com isso. Porque esses dois clubes, independente da final, trabalharam muito bem nos últimos anos para estar onde estão hoje, né? E eu acho que por mais que um lado seja perdedor e seja um ano com altos e baixos, tem trabalho. O Flamengo, todo mundo falava que no dia que o Flamengo parasse de se sabotar, parasse de jogar contra ele mesmo, se ele se organizasse com a potência que com a massa que o Flamengo tem por trás do clube, era isso. E em pouco tempo, a questão da organização de um clube no Brasil é a amostra do que o Vitor Sérgio falou. Em pouco tempo você consegue ser tetracampeão. Assim, é um espaço muito curto. Ninguém conseguiu fazer isso. Ninguém conseguiu. Mas isso é trabalho. E isso escancara os que não trabalham. Porque tem potências no Brasil que hoje você olha e fala, eu não consigo imaginar o meu time chegando aí. Entendeu? Então a gente tem que valorizar o trabalho, tem que valorizar o profissionalismo. E aí a gente pode falar do Felipe, que a minha maior felicidade pelo título do Flamengo, estando isentão, né, nessa situação, é pelo Felipe, porque é um cara que a gente tem um breve contato, assim, eu sei o quanto ele trabalha, o quanto ele se dedica e o quanto ele tá amando ser treinador. E talvez O Pedro tá falando da grandiosidade de uma final. A gente pode medir essa grandiosidade pelo que aconteceu em termos de respeito dentro de campo. Né? O Flamengo costuma atacar os seus adversários sem pensar muito, marcar a saída de bola, dar bote lá em cima e tal. Em alguns momentos o Palmeiras fez isso, tirou um pouco o conforto do time do Flamengo. O Flamengo teve que quebrar a bola, teve que sair com a bola longa, né? A bola para brigar pela chamada segunda bola, briga aqui em cima, depois a bola que sobrar, e aí fica aquela briga o tempo todo. Claro que o Felipe Luiz, eu tinha uma certa dificuldade, e agora escutando o presidente do Flamengo, consigo analisar de uma outra forma. Eu não acho que o treinador tenha que chegar no momento de uma decisão de campeonato para se provar se fica ou não como técnico. Eu acho que a trajetória dele como treinador do Flamengo já é o suficiente para lhe dar a condição de renovação de contrato. Sim. Não precisava desse último jogo, na minha avaliação. Mas se foi assim que foi avaliado pela direção do Flamengo, tudo bem, é uma possibilidade. Porque se o Felipe não continuar no Flamengo, ele vai para o futebol europeu. Não pode ainda, não pode. Não tem licença, não tem tempo de trabalho para ele. Daqui a pouco arruma. Não tem essa condição de que espera, olha, não tem. Ele não tem nenhum pesadelo para seguir como treinador. Nenhum pesadelo, nenhuma dificuldade. Agora, é claro que a disputa da Libertadores da América, uma partida como essa, o goleiro do Flamengo não sujou a roupa. O Rossi realmente o goleiro do Flamengo foi cair numa bola que foi espirrada e ele caiu para dizer que caiu e pegou a bola, porque se ele deixa a bola sair, era da mesma forma, não tinha problema nenhum. O time do Palmeiras não incomodou o Flamengo. E aí fala muito sobre o Flamengo. É isso. Do comportamento do time, de como o Flamengo adotou a postura para impedir as ações, como disse o Felipe na entrevista, para impedir que a profundidade acontecesse pelo time do Palmeiras. A gente viu alguns jogadores do Palmeiras abaixo do que eles podem jogar. Ao contrário, a gente viu um Varela jogando com uma sobriedade. O Varela sobrou. O Varela não perdeu uma bola sequer. Os zagueiros do Flamengo não perderam nenhuma bola. Zero. Falta de atenção? Nenhuma.
Zero falta de atenção. O Murilo já teve lá 2 vacilos, 3 vacilos na saída de bola, proporcionando contra-ataques até perigosos para a equipe do Flamengo. Então, significa dizer, no meu entendimento, ganhou o melhor. Aquele que eu falava que tinha 60-40 de possibilidade de ganhar a Libertadores da América, confirmou isso dentro de campo. Por quê? Porque o Flamengo tem um time incomparável. Além de ser um time incomparável, um elenco que dá alternativas para o treinador de mudar a configuração de jogo ao longo do jogo. E foi o que a gente viu. Então os méritos do Flamengo são inegáveis. Não dá para discutir a respeito de que, olha, o Palmeiras... Não, o Palmeiras lutou, o Palmeiras foi valente, o Palmeiras brigou. O que o Palmeiras não teve foi qualidade para superar o adversário. De Libertadores da América. Tudo bem, boa noite, William, Calçade, Pascoalzinho, Pedro e todo mundo em casa. Pois é, acho que primeiro assim, a gente tem que dimensionar o que é esse título. É um Flamengo que vem vencendo muitos títulos, se a gente pegar só a última década, mas na minha visão esse é o título maior. É o título mais importante por uma série de questões. Nem acho que dê para tratar o título como uma consolidação. Acho que a consolidação do Flamengo já existe, já estava aí. Então não é que este título consolida um trabalho. A consolidação do Flamengo está aí, como acho que a do Palmeiras também. São 2 clubes muito consolidados, mas é o mais importante de todos, na minha visão, porque, bom, primeiro que é o da Libertadores, né? Quer dizer, é o maior que você pode conquistar. Depois, pelo que ele significa, a volta, né, o troco na final de 2021, o enfrentamento dos 2 melhores times do continente, que acho que não se discute isso, hoje são 2 times que trabalham muito bem estruturados, com muito dinheiro, que chegam à decisão, e aí, claro que a final fica maior no momento que isso acontece, e por fim, e talvez até mais importante, aí sim, a consolidação de uma história na Libertadores. Ser tetra, se tornar de uma hora para outra o melhor clube brasileiro na Libertadores é um feito e tanto, e isso acho que não se discute. Então, acho que o tamanho do título é enorme, é o maior de todos os títulos que o Flamengo conquistou, e foram muitos títulos nessa última década, para ficar nesse intervalo aí. Então, acho que antes até de falar do jogo, é legal olhar para isso, né? Para o que foi este feito e por que o feito tem esse tamanho. E acho que foi um título muito emocionante, né? E talvez a emoção, claro que qualquer final é emocionante em 90 ou 120 minutos. Essa pode não ter sido a final mais bem jogada da história da Libertadores, certamente não foi. Mas aí a gente lembra, né, do que fizeram com estes 2 times na reta final de temporada, do que a CBF faz com esses times, a dificuldade física que o Flamengo vinha enfrentando, assim como o Palmeiras, era muito clara, né, e o Flamengo encaminhou um título brasileiro que está muito, muito perto de acontecer e conquistou agora o título da Libertadores. Então, até por tudo que tem se exigido dessas equipes, eu acho que era absolutamente normal que os 2 times tivessem até talvez precauções maiores do que ambições de sair atacando, marcando alto, jogando como um louco. A gente sabia que se o jogo tivesse 120 minutos ia exigir demais fisicamente dessas equipes. E só para encerrar, acho que assim, o Felipe Luiz, é legal a gente falar do Felipe Luiz, porque na hora que o cara perde um jogo pro Bahia, a hora que o cara perde um jogo pro Fortaleza... O estagiário Felipe Luiz? O estagiário Felipe Luiz, o Fluminense, né? Então assim, é legal assim, que os técnicos bons, e o Felipe Luiz é um grande técnico, se consolidem, porque a gente sabe o quanto esse crédito no futebol brasileiro é importante para os treinadores. O Abel é a prova disso, né? Quer dizer, ainda que xingado mesmo depois de 5 anos e tudo mais, ele está aí, ele continua aí, não conquistou nenhum título nesta temporada e vai continuar aí muito pelo crédito e pela história que ele tem. E é legal que o Felipe Luiz, com 1 ano e pouco no comando do clube, já tem 3 títulos, se consolida e coloca o crédito nas costas para, acho que, não ser chamado de estagiário, pelo menos, na hora em que um ou outro tropeço acontecer, e os tropeços acontecem, evidentemente, ainda mais num calendário como o do Brasil. E a felicidade do flamenguista não tem fim. Sábado, título, domingo, comemoração aqui no Rio de Janeiro, né? Acho que é a Avenida Rio Branco, se não me engano, ali Candelária, nessa região aqui do Rio de Janeiro. Segunda-feira, todo mundo falando de todo mundo indo pro serviço, trajado de Mengão. Terça-feira, véspera, ressaca da segunda-feira.
ou de domingo, melhor dizendo. De domingo e segunda. E quarta-feira, mais um título para poder comemorar. Porra, aí quinta-feira, ressaca do título de quarta. Eu acho que sexta-feira... Eu não lembro quando o Flamengo embarca pro Mundial, né? O jogo do Flamengo no Mundial é dia 10, quarta-feira. Se eu não me engano, acho que o Flamengo embarca, acho que domingo, sexta, sábado. Entre dia 5 e dia 7 para o Mundial, né? Um desses 3 dias aí que eu cheguei a mencionar agora. Então é aquilo. E agora o Mundial de Clubes serão 3 fases, né? Serão exemplo, né? Só citando um exemplo. Vai pegar o Cruz Azul do México. Se passar, pega o Pirâmide do Egito. E se passar, vai para a final e pega o PSG, o campeão da Champions League, né? Então esse é o cenário do Flamengo no Mundial de Clubes, né? O Intercontinental, podemos dizer assim. A felicidade gigantesca, trajado de Flamengo desde o início do dia. Acordei cedo, fui pra academia, orei, fiz aquele pós-treino, vendo o pré-jogo do Mengão, gravando aqui, e o Mengão é campeão. E é aquilo, a gente viu aqui no vídeo aqui sobre o VSR, né? Que ele chegou a fazer uma aposta em 2017, ali, quando o Flamengo começou a... 2016, 2017, quando começou a contratar os primeiros craques. E ele fez uma aposta que ninguém... Ele tentou fazer uma aposta com algumas pessoas, que ninguém fechou com ele, de $500, abaixou para 300, 200, 100, ninguém foi. É uma coisa inviável parar para imaginar que o Flamengo de 2017 ou 2013 quando começou, mas de 2016, 2017 para cá, em menos de 10 anos, o Flamengo iria conquistar 3 títulos de Libertadores e se tornaria o primeiro tetracampeão da Libertadores. Era uma coisa impossível de imaginar para qualquer torcedor, para qualquer rival, entendeu? E hoje é uma coisa totalmente plausível, é totalmente imaginável, pensável, que até 2030 o Flamengo pode ser ex-campeão da Libertadores tranquilamente. A gente tem mais 4 anos, né? 26, 27, 28, 29, 30, 5 anos. É totalmente plausível em 5 anos o Flamengo conquistar mais 2 títulos da Libertadores e chegar ao Hexa. É totalmente plausível que daqui a 10 anos ou menos algum time brasileiro tenha 7 títulos de Libertadores e passa, acho que é o Independente, né, lá da Argentina, que tem 7 títulos. Totalmente pensável e totalmente imaginável, né? Podemos colocar assim. Então aquilo é uma coisa que em tão pouco tempo, como as coisas mudam tão rápido, né? Um clube, tanto o Flamengo como o Palmeiras, é um clube que se ajeita financeiramente, tem uma excelente gestão, entendeu? Tanto de futebol como no departamento médico, departamento de futebol e outras situações dentro do clube, que é totalmente plausível de, em menos de 10 anos aí, Palmeiras e Flamengo ser ex-campeão da Libertadores tranquilamente, e a hegemonia só tende a aumentar, como funciona na Espanha, tranquilamente, né? Então é uma coisa que isso a gente pode levar para a vida, que em tão pouco tempo, se você fazer as coisas certas, ter um planejamento financeiramente, um planejamento financeiro, você estudar, trabalhar, fazer as coisas certinho, que com o tempo tudo vai dar certo. O que aconteceu com o Flamengo e Palmeiras é a prova viva de trabalho duro, seriedade, fazer boa gestão das suas escolhas de investimento, que tua vida pode mudar de uma hora para outra em tão pouco tempo. Se a gente for olhar aí,
quantos anos Flamengo e Palmeiras já existem? Há mais de um século. E sim, Palmeiras e Flamengo, podemos colocar assim, vivem os seus auge atualmente. Já viveram o Flamengo da década do Zico, o Palmeiras da academia, acho que se não me engano essa é a terceira academia do Palmeiras, podemos colocar assim, que os palmeirenses dizem. E em tão pouco tempo, as coisas mudam de uma hora para outra, que tu nunca parou para pensar, né? É incrível. Então é isso aí, tamo junto, e é nóis aí.